Boa sorte a todos. Agora, nesse momento, eu peço que o pastor fique de pé. Vou chamar a Sandra aqui. Sandra e também a Dona Sheila. Dona Sheila, sobe aqui para nós, fazer esse favor. Eu não sei se todos sabem, mas hoje é aniversário do pastor Oreste, né? Mas não vai dar presente aí porque ele está fazendo aniversário. Eu nem sabia que ia fazer aniversário, foi a Dona Sheila que falou para mim, né? Então, em nome da Igreja de Independência, pastor e Dona Sheila, pelo trabalho que vocês fizeram esse ano aqui para nós, tudo que vocês realizaram aqui, nós estamos presenteando o Senhor, mas a Dona Sheila com esse presente. É simplesmente uma lembrança, mas para lembrar que vocês faz parte da nossa vida. Mas essa palavra está vazia. Essa casa está vazia. Nós estamos confiando que a pastor está vazia. Então, o presente é a escrita da sacolinha. A mais significa cuidar. Então eles estão cuidando de mim aqui, ó. Promessa que vocês estão fazendo. Olha aqui, ó.
Olha só, queridos, ó, eu nem vou mostrar porque senão vai falar que eu estou fazendo propaganda da loja. Mas obrigado. Está aqui, queridos, ó. Um cartão de crédito aqui com valor ilimitado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo presente, viu? Pelo carinho, pelo presente e por amar e cuidar. Tá? A gente precisa muito disso aqui, queridos. Todos nós precisamos, né? Ser amado e ser cuidado. Que a igreja continue sendo carinhosa, cuidadora, né? Receptiva para todas as pessoas, e a gente fica muito feliz com isso. Que Deus continue abençoando a liderança de vocês em todo o tempo. Bom, agora já tem um cartão de crédito para gastar nas férias. Deus abençoe. Passa a mão da Chico. Gente, obrigada pelo carinho. Ele faz aniversário e eu que dei presente, Muito obrigada pelo carinho da igreja, por comprar as minhas ideias bem maluquinhas que eu trago aqui para vocês. E dá trabalho, né, gente? A gente trabalha, então. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio, pelos projetos, tudo que a gente realizou aqui esse ano. E a gente não está se despedindo, não, a gente só está indo para as férias. Pelo menos a gente não está sabendo que a gente vai embora, não. A gente só vai sair de férias, né, meu bem? Mas obrigada pelo carinho, de verdade, de coração. Agradecer também a surpresa que o Djalma fez, da Paula está cantando hoje aqui no dia do meu aniversário, viu? Não foi muita surpresa porque eu tenho que sair de casa. Mas valeu, viu? Obrigado pela atenção. Não entendi nada. Eles estão pedindo em cima para você dar um tchauzinho para mim, sim. É assim, queridos, é assim. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. E que Deus continue abençoando a igreja e pelo trabalho que tem sido feito também. Obrigado, Alessio. Obrigado, Sandra. Obrigado, meu irmão Marialva, por representar a liderança aqui à frente, tá? Eu tenho certeza que a Salete, ela tem um recado também para dar aqui. A Salete hoje está no programa de família. Ela falou, pastor, não vou poder estar no sábado na igreja. Eu falei, irmão, vai em paz. Ela está em São Luís do Paraitinga, provavelmente esteja na igreja agora de manhã, tá? E, junto no programa de família. E eu estive com ela essa semana. E eu agradeço toda a liderança da igreja aqui do Independência, pelo carinho que vocês tiveram conosco e pela paciência também, né? E a gente está ficando mais velho hoje, né? Deus abençoe. Eu fiz uma postagem no grupo da igreja hoje, porque algumas pessoas pensam que eu fico brincando, mas não é brincadeira, queridos. Hoje é dia santo mesmo, viu? Vocês viram lá no grupo da igreja, né? Hoje é dia de Santo Orestes. E para não ser pouca coisa, a igreja católica tem 2 Santo Orestes. E tem datas diferentes. Mas eu percebi numa pesquisa que eu fiz que eles mudaram o meu dia. Do dia 13 de dezembro, eles mudaram para o dia 9 de novembro. Então agora eu faço mais um aniversário, dia 9 de novembro. Você pode estar presente também nessa data. Não tem problema não. Mas a história ainda permanece, ainda no dia 13 de dezembro. O Santo Orestes foi um mártir na Armênia. E ele é tido como um dos santos católicos, Santo Orestes. E eu descobri isso enquanto eu era católico. Dando as pesquisadas naquelas folhinhas da igreja católica lá, onde tinha o nome de todos os santos, com curiosidade eu fui procurando meu dia e achei meu nome lá. Eu não sabia disso. E aí encontrei que é o Santo Orestes. Mas aí eu percebo que eu sou santo mesmo.
Amém ou não? Alguns não falam amém. Se vocês leram meu texto lá, vocês vão perceber que eu sou santo. Porque Deus não fala assim, sede santo assim como eu sou santo. E você que está aqui na igreja, você é santo ou não é santo? Sim ou não? Sim. Lógico que é. Todos nós somos santos. Nós não estamos separando a nossa vida para Deus. Nós não estamos consagrando a nossa vida para Deus. Esse é o termo da palavra santo. Então eu descobri que eu sou santo. Um santo imperfeito, mas Deus tem muitas bênçãos para nós, queridos. É por isso que nós estamos aqui na igreja. Eu não tenho o nome de todos vocês que estão hoje aqui nos alegrando com a presença de vocês, mas eu queria lembrar de alguns nomes aqui e agradecer a presença de vocês, tá? Assim que eu cheguei na igreja, eu já percebi que o Idalécio e a irmã Maria Amélia estavam trazendo aqui na igreja duas pessoas queridas aqui, né? O Leandro e o João, é isso? Jorge. O Jorge. E o Jorge parece que é divino, né? Tá vendo? Você está no lugar certo, então. O Jorge divino. Viu, Leandro? Você é filho do Jorge? É? Então você é divino também, né? Filho de uma pessoa divina tem que ser divino. Que Deus abençoe vocês dois, viu? Tá? Aqui é a casa de vocês. Se vocês derem uma olhadinha para trás e para o lado, dá uma olhadinha. E para o lado também. Percebe que a família de vocês aumentou? Tá? E hoje vocês vão almoçar com a gente aqui. Tá? Vão almoçar com a gente aqui, a gente fica muito feliz. O Idalécio e a Maria Amélia trouxeram da igreja. E nós estamos aqui como uma grande família. Eu também tenho aqui uma do Cláudio, cadê o Cláudio? E nós temos aqui também uma pessoa querida, e lógico que todos vocês são queridos, mas eu quero fazer menção dela, a irmã de Janina, que está acompanhada ali de uma irmã missionária, né? A Magali, não é Magali? Magali é uma missionária, está indo para algum lugar? Eu não entendi direito. A Magali é uma missionária da igreja, tá, Cristo? Por isso que ela está aqui hoje. Você está indo para algum lugar fazer missão, né? Eu sou boliviana, eu conheci o amor de Deus, eu quero servir ao Senhor e quero formar-me como missionária. Amém. Você entendeu? Ela é boliviana, ela conheceu o amor de Deus e quer se formar como uma missionária. Quer ser missionária, tá? Então seja muito bem-vinda, viu? Você está muito bem acompanhada, tá bom? Eu conheço a pessoa que está do seu lado, tá? Seja muito bem-vinda, viu, Maria? Deus abençoe você, viu? Nós temos uma alegria muito grande, queridos, com os nossos irmãos bolivianos. São pessoas que trabalham muito, que se preparam para servir em terras estranhas. E vamos orar pelos nossos irmãos missionários que nós temos em todos os lugares. E que Deus continue nos abençoando para a honra e glória de Deus. E eu, da mesma forma, eu cumprimento todos vocês que estão conosco nesta manhã. Que Deus os abençoe. Hoje eu me propus a não falar muito, a falar pouco. Mesmo porque eu fiquei sabendo aí, sem querer, no grupo da igreja, que tem um almoço hoje. Eu não sabia disso. E aí fiquei sabendo. Não é mais surpresa. Poxa vida. Eu estou saindo de férias na semana que vem. Eu quero dizer para os irmãos que eu não costumo desligar o meu celular nas férias. Então, se precisar, pode mandar mensagem, que eu respondo, tá? E eu sou pastor da igreja
pastor não tira férias, ele sai para descansar um pouco. Mas em minha casa, sempre os irmãos batem palma, me chamam para ver se eu posso pregar no sábado, para ver se eu posso fazer uma visita no hospital, para ver se eu posso fazer um velório. E a gente está lá e eles sabem que nós estamos lá, então eles nos procuram. Porque nesse período é comum os pastores saírem de férias e visitar as famílias. Então eles vão viajar. E na cidade que eu vou, que é o Ubatuba, aqui pertinho, o pastor de lá também sai de férias. E quando eu estou lá nas férias, quem é o pastor da igreja? O pastor que está lá. E aí eu acabo se tornando pastor da igreja. E quando eu vou à igreja no sábado, os irmãos anunciam lá na frente: nós estamos aqui com o nosso pastor Orestes. Aí quem está visitando a cidade, os turistas, pensam que eu sou o pastor do distrito, porque eles me comunicam lá, me anunciam como nosso pastor Orestes. Aí tem jeito. Aí as pessoas me procuram lá para conversar. Então, assim, nós ficamos muito felizes com isso, estamos à disposição. O meu celular, como eu digo para vocês, não é desligado nas férias. Eu atendo a igreja e eu acompanho naquilo que for preciso. Nós temos sempre um pastor de plantão, um pastor departamental da associação. Então, os líderes da igreja vão ter esse contato. Se caso precisarem para algo mais urgente, eles estão à disposição para atender. Tá bom? Então, a igreja está sempre bem atendida no que for preciso. Então, a semana que vem, agora, na metade da semana, eu já saio de férias. Eu deixei o dia de amanhã, domingo, reservado na minha agenda, porque sempre aparece uma coisa ou outra para fazer, e se eu estou numa escala de pregação, eu não posso atender se for em outra igreja. Então eu deixei a minha agenda do dia 14 de dezembro reservada, e Deus, Ele está me dando um presente amanhã para eu fazer o batismo. Né? Então, ontem eu estive visitando o Agenor. O Agenor está estudando a Bíblia, ele está tomando decisões importantes na vida dele. É um senhor já aposentado, muito cristão, e ele disse para mim: pastor, eu passei por 2 igrejas diferentes e eu nunca aprendi essas coisas. A igreja adventista estuda a Bíblia e agora eu estou aprendendo. E ontem eu passei alguns estudos que ainda faltavam para ele, e ele falou assim: pastor, como é importante a gente conhecer a Bíblia para a gente viver essas coisas. E ele ficou impressionado quando eu disse para ele que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar desse corpo aqui. Nós temos que preservar esse corpo em tudo, por dentro e por fora, porque a Bíblia ela valoriza muito o nosso corpo, e ela diz que o nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Ele foi comprado por preço. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, quer dizer, eu sempre falo para as pessoas: procure cuidar do corpo, tanto por dentro quanto por fora. O diabo quer deixar marcas no nosso corpo, e ele não precisa de muita coisa, basta um detalhe só, e está tudo perdido. Ah, pastor, mas Deus é assim? Não, Deus orienta, Ele ensina, Ele aconselha, Ele mostra. Agora depende de mim e de você se vamos aceitar ou não. Então, eu ontem tratei desse assunto com ele com relação à alimentação, com relação a alguns costumes, e fui falando com ele nesse sentido, e como é importante isso. Ele virou para mim e falou assim: pastor, se eu tivesse aprendido isso lá com 16, 17 anos, eu teria uma vida totalmente diferente. E é isso mesmo, queridos. Deus quer o nosso melhor. E eu, amanhã, vou estar batizando o irmão Janir, para a honra e glória de Deus. O batismo vai ser na igreja de Dom Bosco. Ele está estudando a Bíblia com eles lá.
E amanhã será esse batismo do irmão Agenor. E que Deus abençoe a todos nós. Eu me propus a pregar nessa manhã para vocês um tema da Bíblia, uma passagem da Bíblia muito interessante e que tem tudo a ver conosco. E eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de... Deixa eu pegar aqui. Livro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Eu vou ler o texto com vocês, para a gente poder meditar nele. Lucas 2, a partir do verso 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Queridos, Jesus, ele vivia com seus pais em Nazaré. Nazaré é próximo de Jerusalém. Ali, eles iam caminhando para Jerusalém para participar da festa, que anualmente acontecia. E vocês sabem que era costume naquela época que todas as nações iam para Jerusalém para participar da festa, das festas religiosas, as festas judaicas. E eles foram então ali com Jesus. Jesus tinha 12 anos de idade, acompanhando seus pais, e passaram os dias das festas, da festa, e aí regressaram para Nazaré. Mas a Bíblia diz que Jesus permaneceu em Jerusalém. E a questão aqui é algo importante para nós nesse detalhe, que a Bíblia diz que ele permaneceu em Jerusalém, mas os seus pais não souberam. Olha só que situação. Verso 44 diz assim: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos fazendo o quê? A tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis
que me cumpria estar onde? Na casa do meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Queridos, o pensamento-chave desse texto aqui para nós essa manhã é a resposta de Jesus. Não sabíeis que me convinha estar na casa de meu pai? Maria e José, eles caminhavam confiantes, acreditando que Jesus estava com eles. Provavelmente havia uma multidão de gente ali, que foram para Jerusalém com eles, e terminada a festa, agora regressaram para Nazaré. Somente depois de um dia, eles perceberam que Jesus não estava ali. Essa experiência revela para nós uma realidade espiritual atual. Nós podemos seguir a jornada da vida religiosa, queridos, e ainda assim perder Jesus de vista. Como que você está espiritualmente? Como está a sua vida? Onde está Jesus? Cadê Ele? Nós podemos nos perder de Jesus mesmo que num ambiente religioso e rígido. Não preciso ser pastor para poder fazer tal avaliação. Muitos irmãos de igreja e até pessoas que não são da igreja conseguem muitas vezes ver que isso acontece. Maria e José, eles estavam entre parentes e conhecidos deles, gente de fé, o povo de Deus, mas mesmo assim Jesus não estava lá. Percebe? Eles tinham ido para uma festa religiosa, a festa páscoa. Todo ano eles iam, era costume. Isso nos ensina que religiosidade não substitui presença. Muita gente fala para nós: pastor, eu estou bem, eu tenho Deus comigo, mas não está presente. Quando é para estar presente, tem outros compromissos, tem outros afazeres. Eu estou ocupado. Nós podemos estar na igreja, desenvolvidos com atividades, e mesmo assim não perceber que Jesus não está conosco. Eu quero dizer para vocês que há uns meses atrás eu fiz uma reunião numa igreja e eu falei para eles que esse lugar que eu estou aqui não é um palco de apresentação. Aqui não é um lugar que eu insista para estar indo porque eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero cantar na igreja, eu quero pregar. Aqui não é um lugar para isso. Aqui é um lugar de adoração, é um lugar onde a gente vem para prestar um culto a Deus. Tem gente que muitas vezes está aqui assumindo uma posição, uma função, mas eles não estão preocupados se Jesus está ou não está, se está sendo aceito ou não. Eu tenho visto pessoas, queridos, pessoas famosas, palestrantes de grandes multidões, que estão acostumados aí fora a ser aclamados, aplaudidos, estão na mídia, muitas vezes têm obras escritas famosas, mas quando entra num lugar desse aqui, assume aqui este lugar, treme na base, porque aqui não é um lugar para se apresentar, aqui é um lugar para se adorar. É um lugar para que Deus possa me usar, te usar, para alimentar o rebanho dele.
Então eu não posso fazer qualquer coisa aqui. Lá fora até posso, de repente, não é pecado fazer algumas coisas que a gente faz. Mas mesmo fazendo algumas coisas que não são pecadas, aqui não cabe. Hoje em dia, as pessoas não têm noção mais do lugar que estão. Às vezes estão num acampamento e lá é um ambiente mais contraído e algumas coisas se fazem lá e não está errado fazer lá. Mas o errado é pegar o que se faz lá e querer fazer aqui. Aí é errado. Pastor, mas não é igreja. Sim, mas aqui é um templo sagrado. Aqui foi consagrado para isso. E tem muita gente na igreja que não tem essa noção, não sabe disso. Eu fui pastor no Colégio de Lorena durante 1 ano e 4 meses. O auditório de Lorena funciona como uma igreja. Para quem conhece sabe, o auditório lá é muito grande, muito bonito. Lá funciona como se fosse uma igreja, mas não é uma igreja organizada. E não pode ser. Como assim, pastor? Porque no auditório do colégio se faz muitas outras coisas que não se faria numa igreja organizada. Entendeu? Por exemplo, capela dos alunos. Algumas programações da cidade, que é a igreja se abre. Num lugar como o de lá, dá para se fazer muitas coisas sociais dentro da igreja que não teria problema nenhum. Mas dentro de uma igreja consagrada a Deus, um templo organizado, já não se pode fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui o grupo do Maracai. É um grupo ainda, não é igreja. Funciona como se fosse uma igreja, mas é um grupo. Dentro do grupo do Maracai, do salão do Maracai, eu posso colocar lá mesas e servir comida lá dentro. Por exemplo, uma programação da igreja, de junta panela, essas coisas. Lá eu posso fazer isso. Aqui eu não posso. Aqui dentro eu não posso fazer isso. Porque aqui é uma igreja organizada. Deu para entender? Então, existem esses ensinamentos na igreja do sétimo dia. Quando a igreja ainda não é organizada, ela pode servir como um auditório. Aqui não é um auditório, aqui é uma igreja. Percebe a diferença? Só que tem pessoas que hoje generalizou tudo pode em todos os lugares. Não é assim isso. Por exemplo, num acampamento, que eu estou com meus jovens, eu vou lá, mas à vontade. Eu vou com uma calça jeans, quem sabe um moletom, uma camiseta, e às vezes até eu uso uma bermuda, decente, mas uma bermuda. Aqui, eu não venho dessa maneira. Entendeu? Porque aqui eu estou num templo sagrado para Deus. Então, nós temos que entender essas coisas, queridos, porque senão nós estamos fazendo as coisas para Deus, mas não tendo a presença de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Por isso devemos entender muito bem assim. E isso aqui serve para todos nós somos adventistas. Porque muitas vezes a pessoa não tem compromisso com Deus, não é fiel a Deus, já deixou de devolver seus dízimos e ofertas há muito tempo, e mesmo assim lutam por ter uma função na igreja, um cargo na igreja. Percebe? As pessoas precisam viver a sua fé. E aqui nós estamos vendo aqui, queridos, que nós podemos estar na igreja envolvidos em atividades de Deus, mas mesmo assim, não tendo Jesus ali conosco. Algumas pessoas falam que eu sou muito sério. Eu quero dizer para vocês que eu sou sério, queridos, com as coisas que precisam ser sérias. Com outras coisas eu sou mais contraído. Eu brinco, eu dou risada. Eu rolo na grama com as crianças, pulo com elas, me jogo na piscina.
Só não pulo de paraquedas. Nem me chame para uma montanha russa. Nem aquele elevador que existe nos parques por aí. Eu não vou. Eu já fui para o Play Center com alunos de escola. E eles queriam, pastor, vamos com a gente, sabe onde eu ia com eles? Naquele rio tranquilo e calmo, que a canoa vai e vai passando pelo costume. Pastor, isso aí não adianta, isso aí eu vou, não. Nós temos alguns limites, né, queridos? Então, assim, eles procuraram Jesus, como vocês perceberam, por todos os lugares. Ficaram um dia sem perceber a ausência de Jesus, mas achando que ele estava ali. Muitas vezes acontece com a gente. A gente faz as coisas para Deus achando que Jesus está aqui conosco. Mas quando a gente se dá por conta, cadê Jesus? Mas falta um dia que ele já não está conosco. Procuraram Jesus, não acharam. Voltaram para Jerusalém. E eles foram procurar Jesus aonde? Onde que eles foram procurar Jesus? Onde? Vou perguntar de novo. Onde que eles foram procurar Jesus? Não, vocês não entenderam a história. Eles não foram procurar Jesus no templo. Esse talvez seja o meu e o seu problema. Percebe? Começaram a procurar Jesus por todos os lugares, ficaram 3 dias procurando Jesus. Que pena, queridos. O texto nos diz que eles procuraram por 3 dias, buscaram entre os parentes, os amigos, por caminhos conhecidos. Quem sabe Jesus ficou em algum lugar que nós não percebemos. Eu pergunto para você, querido irmão, irmã, por onde você tem procurado Jesus? Pensa nisso. Somente depois de 3 dias é que eles se tocaram de ir procurar Jesus no templo. Jesus nunca esteve perdido. Quem estava perdido, desorientado, eram eles. Percebe que ele diz que o problema não está com Jesus, o problema está comigo, com você. E a gente fica por aí procurando em lugares que não vai encontrar. Jesus estava exatamente aonde ele sempre esteve, na presença do Pai, cuidando das coisas espirituais. Nós temos uma resposta que nos confronta e nos desperta. Quando o encontraram, Maria questiona Jesus. E o verso 48 fala isso aí. Nós vimos lá. A resposta de Jesus, queridos, ela foi muito profunda e também amorosa. Ele disse para sua mãe: não sabias que me convinha estar na casa do meu pai? Será que vocês não entenderam isso aí? Para que procurar em outros lugares? E sabe, queridos, que quando a gente perde Jesus, a gente entra em desespero. A gente fica se lamentando, choramingando, reclamando da vida, mostrando defeitos dos outros, se comparando com outras situações. E na maioria das vezes a gente compara coisas erradas para justificar aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos procurando Jesus em lugar que ele não está. E a vida vai continuar assim. Quantas pessoas estão sofrendo? Essas semanas que passou aí, eu tive para buscar
várias pessoas estão afastadas da igreja há muito tempo. Nós fomos numa casa, queridos, e quando o Alessio mandou mensagem, ele não teve resposta porque a pessoa nem recebeu a mensagem dele. O Alessio me mandou dizendo para mim: pastor, eu mandei mensagem, mas não responderam, nem receberam. E eu disse para ele: eu também mandei mensagem, mas também não receberam a minha mensagem. Só que nós estávamos visitando as pessoas por aí, e eu disse para o Alessio: vamos lá assim mesmo, sem amizade? E nós fomos lá visitar, sem amizade. Chegamos, já eram umas 8 e pouco da noite. Quando eu chamei no portão, a irmã olhou pela janela, para a janela. Eu percebi que ela estava na janela. Ela falou assim: é o pastor. E ela veio abrir o portão, nos recebeu, nós entramos e começamos a conversar. E ela começou a contar a história da família. O marido traiu a esposa. Faz 6 meses que está fora de casa, abandonou o lar, depois de 20 anos de casamento. 4 filhos. Faz alguns anos que essa família não vai à igreja. Os filhos estão fora da igreja. A esposa me falou que sempre insistiu com o marido para ir para a igreja, mas ele não queria ir mais à igreja. E eu perguntei para ela: por que você também não foi? Porque se o marido não quis ir, você poderia ir. Ela baixou a cabeça e falou assim: pastor, eu também cometi uma falha. Uma das filhas que diz está nas drogas e no alcoolismo, 21 anos de idade. Às vezes passa 3, 4 dias na rua. Quando volta para casa, volta como se fosse uma mendiga. A ponto da mãe tem que dar banho e trocar de roupa. Como as famílias estão sofrendo longe de Jesus, estão precisando procurar Jesus onde Ele está. Onde Jesus está? Na casa do Pai. Isto aqui que nós estamos fazendo nos ajuda muito, porque nos fortalece, nos anima. Nós estamos buscando Jesus no lugar certo, onde Ele está. Nós temos que entender essas coisas, queridos. E quando Jesus respondeu para Maria, sua mãe, Ele perguntou para ela: você não sabia? Convinha que eu estivesse na casa do Pai. E eu pergunto para você nessa manhã: você não sabe disso? Será que tem alguém aqui que não sabe disso? Você sabe onde Jesus está? Eu poderia usar em outras palavras aqui: por que me procura em lugares variados, se sabem onde eu deveria estar? O tempo está passando, queridos, e as pessoas estão deixando de ir à casa do Pai. E o diabo não está preocupado com essas coisas não, porque ele quer que você fique mesmo achando que Deus está com você. Ele não está mentindo não, Deus está com você mesmo. Então quando as pessoas dizem para mim: pastor, Deus está comigo, e essa família que eu visitei também me disse a mesma coisa: pastor, Deus está comigo, Deus está conosco, está tudo certo, não é mentira, eu não posso discordar, porque é verdade. E eu pergunto para você: é verdade ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Deus está com eles, queridos. Deus está com todas as pessoas deste mundo, não importa quem seja.
E eu pergunto para vocês: Deus vai estar com essas pessoas até quando? Até o fim. Até o último suspiro da vida dessas pessoas, Deus vai estar com elas. Esse é o Deus que nós temos. Mas tem uma coisa, queridos, que é maravilhosa, que é especial demais. Deus não quer estar com as pessoas até o fim. Entende isso? Porque para aqueles que estão com Deus, Deus vai estar com elas até quando? Para sempre. Vai ter fim. Essa é a diferença. Se você que está aqui nessa manhã, você quer ter Deus com você até o fim, está tranquilo. Não precisa mudar nada. Está tudo certo, não precisa consertar, não precisa ter pressa. Está tudo certo, Ele vai estar com você até o fim. Ele promete isso. Mas eu pergunto para você, se você quer estar com Deus para sempre, por toda a eternidade, aí, queridos, aí você tem que tomar decisão. Você tem que estar com Deus. Eu tenho que estar com Deus quando? Sempre, em todos os momentos da minha vida. Na minha casa eu tenho que estar com Deus. Tem famílias que não sentem que a pessoa está com Deus na casa dela. Lá na igreja sim. Porque lá a gente vive arrumadinho. Aqui a gente é cristão. A gente passa uma missão, a gente estuda a missão. A gente ora com as pessoas. Ajuda uma pessoa que está precisando. Mas quando eu chego em casa, a família talvez não veja que eu estou com Deus. No trabalho, tem gente que nem sabe que eu sou adventista. Quem sabe eu estou tomando um cafezinho lá na hora do intervalo. Pastor, mas tem problema nisso? Eu quero dizer para vocês que todo mundo que está aí fora sabe que os adventistas não tomam café. Pastor, mas tem problema. Queridos, nós temos que entender algumas coisas. O mundo aí fora nos conhece melhor do que nós estamos vivendo. Eu fui visitar a Igreja Católica de Lorena quando eu era pastor do colégio. Conversei com os padres lá dentro lá. Os padres começaram a me apontar os ensinamentos da nossa igreja adventista. E começaram a falar: eu admiro vocês por causa disso, por causa daquilo. E começaram a falar. Vocês acham que os padres não sabem o que nós pregamos aqui dentro? Agora, quando nós estamos lá fora, não vivemos o que nós aprendemos aqui dentro? Cadê Jesus? Perdemos em algum lugar. Por isso, queridos, você é luz. E a luz vai iluminando. Por onde vai? As pessoas olham para você e falam: essa pessoa é diferente. Então, quando nós estamos vivendo essa fé que nós temos que entender, queridos, que não precisa procurar Jesus em tantos lugares por aí, porque nós sabemos onde ele está. Eu quero dizer para vocês uma história que vocês conhecem, duas. O cego Bartimeu. Lembra da história do cego Bartimeu? Ele era cego, mas ele encontrou Jesus. Amém? E quando Jesus curou a cegueira dele, ele seguia Jesus para lá fora. Ele achou Jesus. Mas tem uma outra história que talvez se encaixe melhor nessa mensagem de hoje, que é do paralítico de Betesda. Lembra dele? Quanto tempo o paralítico estava ali esperando descer a água? Quanto? Mais de 30 anos. Você foi esperto para não errar, né? Mais de 30 anos. Alguém quer chutar a quantidade de anos? Você chegou perto, mas faltou um daqui. 38 anos.
ali, esperando descer. Jesus passou por ali. Quantos enfermos tinha ali? Agora vocês vão saber. Porque eram muitos enfermos. A Bíblia não cita números. Mas quantos enfermos Jesus curou? Só o paralítico de Bethesda. Ele curou e seguiu o caminho. Quando os judeus questionaram o paralítico, porque aquele dia, que dia que era? Era sábado. Quando os judeus viram o paralítico levando a sua cama na mão, opa, isso aí não pode fazer no sábado. E ele falou assim: o mesmo que falou levante e ande, foi o que me curou. Ele não sabia quem era. O paralítico não sabia quem era Jesus, ou quem era aquele que havia curado ele. Só que aí, queridos, tem uma coisa maravilhosa. Jesus efetuou aquela cura, sabe por quê? Ele não foi lá para curar ninguém. Ele passou por ali para ir para a sinagoga em Jerusalém. Ele estava a caminho da igreja. E ele passou e encontrou aquele paralítico, efetuou a cura e continuou a caminhada, indo para a igreja. Só que quando ele chega na igreja, João capítulo 5, verso 14, olha o que acontece aí. João capítulo 5, verso 14. A Bíblia diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou onde? Onde? No templo. Por que Jesus o encontrou paralítico no templo? Por quê? Porque ele foi ao templo. Onde Jesus estava? No templo. E olha aqui, olha. E aí Jesus disse para ele: olha que estás curado. Ou seja, Jesus fez a cura lá e foi embora. E agora o paralítico sai dali e vai para o templo. E Jesus falou assim: olha que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, queridos, veja que o paralítico sabia onde ia encontrar o seu Senhor, onde ia encontrar Jesus. E olha, o verso 15 diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele sabia que era Jesus que tinha curado ele. E ele só soube disso aonde? No templo. Muitos queridos estão procurando Jesus. Estão procurando Jesus nas soluções humanas, dando o seu jeitinho, enfrentando os problemas dessa vida. Muitos estão procurando Jesus em um sucesso profissional, material. Quem sabe, se eu conseguir isso ou aquilo, eu vou ter a bênção de Jesus. Algumas pessoas estão tão perdidas com as redes sociais que hoje acham que estão encontrando Jesus na internet. E olha que a internet está encontrando pessoas para Jesus. Alguns estão procurando Jesus nas experiências emocionais.
em atalhos espirituais. Jesus não está nessas coisas, queridos. As pessoas estão procurando Jesus em tantos lugares, mas não estão indo à casa do Pai. Cada dia que passa, a casa do Pai está mais vazia. Não estou indo porque estou doente, não estou indo porque estou trabalhando, não estou indo porque moro longe, não estou... E tem muitas pessoas sedentas indo à casa do Pai. E quando chega lá, cadê os filhos do Pai? Estão procurando Jesus em outros lugares. Não frequentam os cultos de comunhão. Passam a negligenciar a palavra de Deus. Abandonam a oração. Desvalorizam o culto e a vida espiritual. A maioria das pessoas que estão afastadas da igreja hoje deixaram de viver os princípios ensinados pela palavra de Deus. E sabe como começar? Parando de orar, parando de estudar a Bíblia, parando de ir à igreja. Outras coisas vão assumindo o lugar. E quando percebem, eles estão tão longe que é difícil para voltar. Será que Jesus precisa repetir a mesma repreensão que ele deu para Marta na casa dela? Lembra dessa repreensão? Jesus disse para ela: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Viu, Marta? Muitas coisas. Assim nós estamos hoje, queridos. Temos que preparar. Sabe o que é pior? Eu, como pastor, tenho dificuldade, porque eu gosto de visitar. E às vezes eu ligo para uma pessoa para visitar, a pessoa pergunta para mim assim: pastor, aconteceu alguma coisa? Alguém te falou alguma coisa, pastor? Está tendo algum problema? Gente, não sei, eu só quero visitar. Então a pessoa falou assim: pastor, os irmãos da igreja já falaram alguma coisa para o senhor? Eu falei: não, você é a primeira. Você está perguntando porque tem alguma coisa. E tem muitas das pessoas que eu não consigo visitar porque ela não aceita mais. Não aceita mais visitar. Mas eu quero só visitar. Eu quero ir lá sentar com ela, eu quero conversar, eu quero bater papo, eu quero conhecer a família. Eu fui visitar um jovem que está afastado da igreja. Na casa ele era o único adventista, está afastado há mais de 5 anos. Eu encontrei 5 pessoas na casa: a sogra, o tio da esposa dele, a esposa e ele e mais uma pessoa. Eu fui visitar ele porque está afastado da igreja. Aí eu perguntei para eles assim: você está casado há quanto tempo? A esposa falou assim: pastor, nós somos casados. Nós somos ligados. Eu falei: mas por que vocês não são casados? Vocês não se amam? Perguntei para ela: você ama esse homem? Ela falou: não. Eu falei: e você não ama essa mulher? Ele falou assim: eu amo. Eu falei: que amor que é esse que vocês não querem casar? Quase que eu fiz o casamento deles ali mesmo. Mas sabe de uma coisa, queridos? Agora, as 5 pessoas querem ir para a igreja. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu quero conversar com o senhor em particular. Só eu e o senhor. Falei para ele: amém, vou marcar. Então vocês percebem, queridos, que assim, nós estamos ocupados com muitas coisas aqui fora. Muitas coisas. Jesus está falando assim: por que você está inquieto com essas coisas? Jesus continua dizendo, queridos irmãos e irmãs: eu estou na casa de meu Pai.
Eu estou aqui. Hoje o Senhor nos convida a recalcular a rota espiritual da nossa vida. Recalcular a rota. Pare de procurar Jesus onde Ele nunca prometeu que estaria. Você talvez esteja preocupado com muitas coisas, mas uma é importante: volte para a casa do Pai. A palavra, a oração, a comunhão, a obediência. Você sabe o que precisa fazer. O apóstolo Tiago, capítulo 4, versos 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Isso está dizendo para você: se aproxime de Deus, Ele vai estar ali, Ele vai estar te esperando. Hoje, querido irmão, você pode decidir buscar a Jesus onde Ele sempre esteve, na presença do Pai. Então entregue novamente a sua vida ao Senhor e volte para casa. Deus, Ele pode todas as coisas. Jesus é tudo para nós. É tudo. Ele é o alimento, Ele é a bebida, Ele é a nossa vida, Ele é a manutenção, minha e sua. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer dizer para Jesus que Ele é tudo para você? Você quer dizer para Jesus que você está aqui porque você entendeu que é na casa do Pai onde você deve encontrar? Você quer dizer isso para Jesus nessa manhã? Amém. Eu quero fazer um apelo para você. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para a Paloma cantar mais um hino para nós. Esse hino faz um apelo direto ao coração. Eu quero dizer para você que Jesus ele está falando diretamente com você, com mais ninguém. Nós temos umas 100 pessoas aqui dentro, praticamente. Jesus está falando com você. Com você. E se neste momento você quiser dizer para Jesus que Ele é tudo na sua vida, eu gostaria de orar com você e colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Mas deixa eu fazer uma apelo mais direto. Daqui para frente, seja diferente. Não importa o que aconteceu daqui para trás. O importante é daqui para frente. Pense, repense. Recalcule a rota da sua vida espiritual. Se até hoje você foi de uma forma, a partir de hoje, seja diferente. Você sabe o caminho. Ande por ele. Que Deus te abençoe. Paulo não vai cantar. Se você sentir Jesus falando com você, eu quero orar com você nessa manhã. Hoje se ouvirdes as
Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Jesus tem resposta para nós, queridos. Ele tem resposta para nós. O irmão Genor, que vai se batizar amanhã, ele conheceu a igreja adventista através de uma filha e de um genro. Os dois tinham problemas com dependência química. Eles foram contactados pelo irmão Felipe e pela irmã Vanessa. Alguns de vocês conhecem os dois, o casal. Começaram a estudar a Bíblia. O Felipe e a Vanessa levaram o casal para a igreja. O último contato que eu tive com esse casal na igreja, eu tinha anunciado o batismo antes de terminar o ano. Na porta eles me disseram: pastor, nós queremos fazer parte desse batismo. De repente o casal deixou de ir à igreja. E eu percebi que o Felipe com a Vanessa começaram a levar um senhor na igreja. Daqui a pouco apareceu o senhor e o genro. A filha não. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu perguntei: queridos, ela se suicidou, se informou. O genro voltou para as drogas, já estava limpo das drogas por alguns meses. Continuou estudando a Bíblia, mas o pai da Josiane não deixou de ir à igreja. Continuou firme. E ele disse para ele, para o genro: eu já tomei minha decisão, da igreja eu não saio mais. E agora nós vamos batizar o genro. Ele encontrou Jesus nestas condições. Sabe por quê? Porque ele foi no lugar certo, na casa do Pai. Esse hino fala para você não endurecer seu coração. Corre para os braços de Jesus. Ele é tudo para nós. Nunca se esqueça disso. Vamos orar? Feche os olhos. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos. Nós estamos aqui porque viemos para te adorar. Viemos aqui para ouvir a tua palavra, para aprender com o teu livro sagrado. Como foi importante aquele momento de Maria e José com Jesus. A Bíblia diz que eles não entenderam muito bem a resposta de Jesus, mas Maria guardava no coração todas aquelas palavras. É possível, Senhor Deus, que eles criaram Jesus, mas sem ter a plena noção da missão que ele tinha aqui nessa terra. É possível que nós estejamos vivendo sem também ter a plena noção da missão que Jesus tem em nossa vida aqui nessa terra. E nós muitas vezes, queridos, precisamos ouvir a palavra de Jesus dizendo que a mim compete estar na casa do meu Pai. E Pai querido, por favor, não nos deixe trocar a tua casa por outras casas, por outros lugares, por amigos, por parentes, por preocupações dessa vida. Não nos deixe, Pai querido, passar por essa situação que muitos já passaram até agora. Quantas pessoas já estiveram aqui e hoje não estão mais? Quantas pessoas já abandonaram o teu caminho, deixando de procurá-lo,
onde verdadeiramente Tu estás. Nesta manhã, Senhor Deus, por favor, olhe por nós, nos ajude, para que nós estejamos presentes na presença dEle. Abençoa a Tua igreja nessa manhã, Pai querido. Eu Te agradeço por tantas bênçãos que Tem derramado sobre nós. Eu Te agradeço por completar mais um ano de vida hoje. Quantas vezes o Senhor cuidou de mim? Momentos difíceis que passamos, tanto no ministério quanto na vida pessoal particular, na vida familiar. Mas o Senhor nunca deixou de estar presente. Seja assim, Pai querido, com todos que estamos aqui. Abençoe o restante desse dia. Nós queremos permanecer na Tua presença. Abençoe o almoço que com carinho foi preparado e que sabemos que as bênçãos vêm de Tuas mãos. O Senhor é o pão da vida. O Senhor sacia a nossa fome. Cuida de nós, Pai. Estamos em Tuas mãos. E em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Vou estar na porta para cumprimentar vocês.